Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto que me parece que muita gente tem dúvida quando se trata do uso do Lightroom, que é importação. Eu acho que importação junto com o catálogo são os dois principais fundamentos do Lightroom. A compreensão desses dois fundamentos é fundamental para a gente usar o programa de uma maneira segura, consistente e eficiente. Entender importação pode te economizar muito problema. Já vi algumas pessoas dizendo que ao formatar o computador perderam as fotos porque achavam que as fotos estavam no Lightroom, não entendiam exatamente o que é metadado, o que é catálogo e o que acontece quando você importa. Então eu vou tentar esclarecer de uma maneira mais objetiva possível o que é exatamente importação no Lightroom. Mas antes da gente começar o vídeo, eu preciso deixar o meu recado. Se você está procurando um curso de Lightroom que te ensina sobre importação profundamente, de uma maneira bastante detalhada, e de todos os outros fundamentos do Lightroom, do zero até o avançado, que te ajuda a construir um fluxo de trabalho seguro e consistente, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É um curso que foi pensado e organizado justamente para isso, para te dar as ferramentas necessárias para que você seja capaz de dominar o programa e não só ficar arrastando slider ou repetindo aquilo que você vê na internet. Vale bastante a pena dar uma conferida no curso. Dito isso, então, vamos lá para o nosso assunto de hoje, que é importação. E o primeiro ponto que a gente precisa abordar é a definição de importação. Porque, enfim, para quem está começando no Lightroom, isso realmente pode ficar confuso. Você abre o programa e você não vê um menu onde você possa clicar que esteja escrito abrir ou novo. Não existe isso, né? Só existe importar no Lightroom. E importar nos dá uma conotação diferente daquilo que acontece de fato quando você importa as fotos. Quando a gente fala em importar, a gente está pensando em pegar alguma coisa que está fora e trazer para dentro de algum lugar, né? Isso é que é importação. E na verdade, no Lightroom, ao importar, a gente não pega a foto de algum lugar e coloca para dentro do programa. Isso não acontece. Então é muito importante você ter sempre isso em vista. Ao importar, a gente não coloca nada dentro do Lightroom. Ao importar, a gente liga os metadados das imagens ao catálogo do Lightroom. Isso é fundamental compreender. A imagem digital, fundamentalmente, é metadados, são informações. Então, são essas informações das fotos que serão associadas ao catálogo para o qual você está importando. Então, importar é ligar as informações, os metadados das imagens a um catálogo, linkar essas informações ou escrever essas informações no catálogo. É um trabalho de metadados. Ao importar, a gente fundamentalmente liga, escreve metadados das fotos em um catálogo, aquele catálogo para o qual você está importando. Então, importar não é colocar fotos dentro do Lightroom. Não há nada de fotografia dentro do Lightroom. As suas fotos, elas estão armazenadas, guardadas em dispositivos de armazenamento reais, físicos. Então pode ser o HD do seu computador, pode ser um HD externo, mas dentro do Lightroom não há fotos. E aí, quando eu falo isso, e quem está começando a entender esse assunto, logo me pergunta, mas eu vejo fotos dentro do Lightroom. Sim, você vê fotos dentro do Lightroom, mas o que você vê não são as suas fotos. São visualizações criadas pelo Lightroom, pelo catálogo do Lightroom, a partir desses metadados, dessas informações das suas fotos, para que você possa enxergar o que você está fazendo, para que você possa ver o que você está fazendo. Mas não são suas fotos, são representações das fotos, são visualizações ou miniaturas, se preferirem, das fotografias. Então no Lightroom não há foto. Quando você importa fotografias para o catálogo, você não está pegando as fotos de algum lugar e colocando dentro desse catálogo. Bom, então esse é o primeiro ponto, entender fundamentalmente o que é importação, que é, como eu falei, ligar metadados das fotos ao catálogo. O outro ponto é entender como essa importação se dá. E existem várias formas de se importar fotos para o Lightroom. A gente pode importar, por exemplo,
fotografando diretamente conectado ao computador, né? Então você liga a sua câmera ao computador, abre o Lightroom, configura ele para importar as fotos automaticamente na medida em que você vai clicando. Você pode importar de maneira automática, você define uma pasta para onde você vai mandar fotos e sempre que tiver uma foto nova naquela pasta, essa foto é importada. Você pode importar de catálogos, você tem várias maneiras de importar no Lightroom, mas todas elas se baseiam em 3 métodos de importação. São 3 métodos que estão lá na janela da importação do Lightroom. E é isso então que a gente vai ver agora. Eu vou abrir um catálogo do Lightroom aqui e a gente vai discutir um pouquinho sobre esses 3 métodos de importação. Eu estou aqui já com o Lightroom aberto, com um catálogo para o qual eu ainda não fiz nenhuma importação. E antes da gente acessar a janela de importação, eu quero mostrar só como é que eu estou organizado aqui. Eu tenho uma pastinha aqui na minha área de trabalho, no meu desktop, com essas fotos, e são essas fotos com as quais a gente vai trabalhar agora. Então, para a gente abrir a janela de importação, a gente vem aqui no painel esquerdo do módulo da biblioteca, clica no botão importar, ou então a gente vai utilizar o atalho Ctrl+Shift+I. E veja que aqui em cima da janela de importação, a gente tem os métodos de importação. Eu tenho 4 métodos aqui, mas como eu falei, são 3 fundamentais: copiar, mover e adicionar. O 4º método é o método copiar como DNG. Basicamente ele é o método copiar. A diferença é que ele converte o arquivo RAW que você está importando para DNG. Então basicamente os 3 métodos de importação são adicionar, mover e copiar. E perceba que quando eu mudo de adicionar para mover, o painel da direita da janela de importação, ele muda, aparecem outras opções. Isso significa que são métodos ou modos de importação diferentes. E a gente precisa compreender isso para não ter problema. Eu vou começar aqui com o método adicionar. O método adicionar é o mais fundamental de todos. Eu não gosto de usar a palavra básica, porque parece que ele é menos importante. Na verdade, não. O módulo adicionar, o método adicionar, é aquele método de importação no qual você vai fundamentalmente fazer o que eu falei antes: escrever ou linkar os metadados do arquivo ao catálogo para o qual você está importando. E aqui à direita você tem uma série de ações que você pode executar. Não é o assunto do vídeo nesse momento, mas lá no nosso curso Lightroom Classic Total a gente fala exatamente cada uma dessas opções, o que cada uma dessas opções faz, e isso pode ajudar bastante você no seu fluxo de trabalho, ser mais rápido, ser mais eficiente, mas aqui a gente vai se concentrar no processo de importação. Então, uma vez que eu defini que eu vou importar pelo método adicionar, eu preciso escolher a foto que eu vou importar, e aqui do lado esquerdo é isso que eu vou fazer. Vou clicar na pastinha que contém as minhas fotos, e aqui eu vou importar uma única foto só. Vou desmarcar todas as outras e vou importar só essa primeira foto. E aqui, de novo, estarei, ao importar, apenas escrevendo os metadados dessa foto nesse catálogo. Vou clicar em importar no painel direito da janela da importação, e a foto então é importada. E está aqui a foto. E aí, é claro, assim que a gente vê uma foto no Lightroom e eu falo que você só está ligando os metadados, só está escrevendo os metadados no catálogo, isso causa um problema, né? Porque eu estou vendo a foto aqui. A questão é que a gente precisa compreender que o que a gente vê aqui na interface do Lightroom não é o seu arquivo original. E como eu falei, isso às vezes confunde quem está aprendendo a utilizar o Lightroom. Porque o que a gente vê aqui é uma representação da sua foto original, é uma visualização que é gerada a partir dos metadados da sua foto pelo catálogo do Lightroom, para que você possa enxergar o que você está fazendo. Então, o que a gente vê aqui na interface do Lightroom não é a foto. Isso é muito fácil de provar. É só converter a foto para preto e branco. Eu pressionei a tecla V no teclado, a foto agora está sendo vista em preto e branco aqui no Lightroom. Mas se eu for lá na minha pastinha, abrir a minha pastinha, veja, a foto está aqui, ó. Ela não foi convertida para preto e branco, ela continua colorida, significando que eu não estou mexendo na minha foto, eu não estou afetando a minha foto. E esse é o princípio do tratamento não destrutivo, que é um outro assunto
sobre o qual a gente tem sempre que pensar e tem uma série de questões a serem consideradas, que também não é objetivo, não são objetivo aqui do nosso vídeo, mas fundamentalmente que me permitem trabalhar de uma maneira segura no Lightroom. Eu não afeto definitivamente as informações originais do meu arquivo. Então, o que eu estou fazendo aqui é trabalhando em metadados, tudo é metadados. E aí eu vejo as coisas acontecerem, mas isso são visualizações geradas pelo Lightroom. Não é a minha foto sendo transformada, sendo mudada, sendo alterada. Bom, entendido esse primeiro método de importação, a gente vai novamente abrir a janela de importação e vamos ver o segundo método de importação. Aqui na ordem é o método mover. E agora no método mover, basicamente a gente vai escrever metadados no catálogo, linkar metadados ao catálogo. Mas além disso, a gente vai fazer outra coisa, que é mover a foto. Tirar a foto de um lugar e colocar em outro. Eu vou tirar essa foto necessariamente com o método mover, eu vou tirar a foto do lugar onde ela se encontra nesse momento e ela vai parar em outro lugar, ela vai para outro lugar. E aqui começam os problemas. Por quê? Alguém que esteja começando a usar o Lightroom simplesmente fica sabendo que precisa importar a foto, escolhe a foto, clica em importar e não olha para o método de importação que está usando. E se a janela do Lightroom de importação estiver configurada para importar pelo método mover, essa foto vai parar em outro lugar. E o fotógrafo então perde o controle desse arquivo, deixa de saber aonde esse arquivo está. E a gente não pode esquecer que o nosso principal ativo são os arquivos, né? Se você não tem controle sobre isso, se você não sabe o que você está fazendo, se você não sabe aonde esse arquivo está, você começa a correr riscos. E isso eu já vi acontecer inúmeras vezes, já vi muita gente ficar bastante atrapalhada porque não sabe onde os arquivos estão. E qual é o problema? A questão aqui é o seguinte, a janela de importação, ela sempre fica configurada com a última importação que você fez. Então se hoje você importou pelo método mover e amanhã voltar a importar, ela vai estar configurada com o método mover. E se você não pensar nisso, você vai importar pelo método mover e a sua foto vai ser movida para um outro lugar qualquer. Então, é muito importante você, além de todas essas opções que a gente tem disponível aqui, a gente também define um destino. Perceba que tem um subpainel aqui, no painel direito da janela de importação, quando o método mover está escolhido, que é destino. Você precisa definir um destino para onde você vai mandar essa foto. Afinal de contas, você vai mover essa foto, né? Então, eu vou fazer isso aqui rapidamente, vou escolher o destino dessas fotos aqui em cima, na barra superior à direita da janela de importação, e eu vou escolher aqui a minha área de trabalho, a minha mesa, só para facilitar a minha vida, tá? Então, eu vou escolher aqui o método mover e como destino a minha mesa. O Lightroom está aqui configurado para criar uma pasta com a data em que a foto foi feita na minha mesa, na minha área de trabalho, no meu desktop. Agora então eu vou escolher a minha foto, e eu vou desmarcar todas as outras, vou deixar só uma marcada, eu vou importar apenas uma foto. Definido tudo isso, eu vou lá clicar no botãozinho importar, e a foto vai ser importada. E está aqui a minha foto importada. E perceba, essa foto foi importada e movida no momento da importação para uma pasta criada pelo Lightroom, e a gente consegue ver aqui isso perfeitamente no subpainel pastas. Veja, está aqui o subpainel pastas, e dentro do subpainel pastas agora eu tenho uma pasta com o ano de 2008 e a data do dia 25/5/2008, porque foi nesse dia que a foto foi feita. Como é que ele sabe? Como é que o Lightroom sabe disso? Ele sabe disso porque ele leu os metadados da minha imagem. Então ele leu essas informações no momento em que eu cliquei em importar e criou essa pastinha para mim. E é muito fácil a gente provar isso, porque agora na minha pasta 00, olha, não tem mais essa foto do pôr do sol. E além disso, aqui na minha área de trabalho eu tenho uma pasta 2008, que não tinha antes, dentro dela 25/5/2008, e dentro dela está aqui a foto. Então o Lightroom moveu essa foto da pasta 00, que era a minha pasta original, para uma pasta que ele criou com a data em que a foto foi feita. E se você não tiver controle disso, essa pasta pode ser criada em qualquer lugar do seu sistema,
E existem várias outras maneiras do Lightroom fazer essa importação no momento que você move. Então ele pode organizar isso de outras maneiras, não só dessa forma. E isso começa a te trazer problema. Por quê? Porque você olha para a sua pasta. Vamos fechar isso aqui tudo, ó. Você olha para essa pasta aqui, aonde você tinha a foto. E a foto não está mais aqui. E aonde foi essa foto? Você olha para ela aqui dentro do Lightroom e pensa, está dentro do Lightroom, afinal eu importei a foto para o Lightroom. E na verdade não, ela não está dentro do Lightroom. Ela foi parar numa outra pasta qualquer, em outro lugar qualquer do seu computador. E aí você formata esse computador ou apaga o diretório aonde essa pasta foi criada e pronto, a sua foto vai embora, é excluída. E aí você não tem mais acesso a esse arquivo e o problema está criado. Porque se você precisar desse arquivo no futuro, entregar isso para um cliente, você não tem mais ele, na verdade, né? Você tem uma visualização dele no Lightroom, mas o arquivo físico ele não existe mais. E se você não tiver criado uma visualização inteligente, por exemplo, que é uma outra questão, você não tem como exportar esse arquivo e você não tem como entregar essa foto para o seu cliente. Então, isso é muito importante. Todos esses aspectos que eu falei aqui, muito rapidamente, eles são discutidos profundamente lá no curso Lightroom Classic Total, onde a gente aborda cada uma dessas questões para que justamente você não fique à mercê do programa, você tenha controle do que você está fazendo e o seu fluxo de trabalho seja mais seguro, seja mais consistente. Bom, falamos sobre dois métodos de importação, adicionar e mover. Agora vamos ver o método copiar. Eu vou mais uma vez acessar a janela de importação, clicando no botão importar ou pelo atalho Ctrl Shift I, a janela de importação se abre e aqui eu tenho a opção copiar, o método de importação copiar. Então, aqui no método de importação copiar, fundamentalmente o que a gente faz? Assim como no método mover e adicionar, a gente vai escrever os metadados no catálogo. Mas além disso, e além de todas essas ações que a gente pode executar, a gente vai também, e sem opção aí, copiar esse arquivo. A gente vai gerar uma cópia desse arquivo. Então a gente vai gerar uma duplicata desse arquivo e essa cópia, essa duplicata precisa ser armazenada em algum lugar. Então, como no método mover, a gente precisa definir um destino para essa cópia. E de novo, isso pode ser um problema. Talvez um problema menos grave do que o gerado pelo método mover, porque no método mover a gente move o arquivo e só tem aquele arquivo que foi movido para algum lugar, mas também um problema, porque ao copiar o arquivo, a gente começa a popular o nosso HD, os nossos dispositivos de armazenamento, com fotos repetidas. E eu preciso saber o que fazer com essa foto que foi copiada, com aquele original que gerou a cópia, a gente precisa saber como lidar com isso. Então, eu estou com o método copiar ativo e mais uma vez aqui à direita eu vou definir um destino e eu quero deixar na área de trabalho e também quero deixar que o Lightroom resolva para mim a organização por data. Ele vai criar uma pastinha com a data em que a foto foi feita. Vou escolher a foto que eu vou importar e mais uma vez eu vou selecionar apenas uma foto, vou fazer só a importação de uma imagem pelo método copiar. Clico em importar, a importação vai acontecer e está aqui a foto que eu acabei de importar pelo método copiar. E se eu for lá na minha área de trabalho, eu vou ver exatamente isso. Na minha pastinha 00, a pasta onde estavam meus arquivos inicialmente, ela está aqui, ó, a foto está aqui. Mas o Lightroom, ao importar, criou uma cópia desse arquivo, dessa foto, e guardou em algum lugar do meu computador. E apareceu aqui, olha, essa pastinha 2009, o lugar para onde foi mandada essa cópia é a área de trabalho, eu defini isso. E o Lightroom criou para mim essa pastinha e está aqui, ó, 31/12/2009, está aqui uma cópia desse arquivo. Então agora eu tenho esse arquivo em dois lugares, na pasta 00, que era a pasta original com a qual eu estava trabalhando, e na pasta da data em que ela foi feita, que é o 31 de dezembro de 2009. E veja que aqui no Lightroom, vamos fechar isso tudo aqui no Lightroom ele está me dizendo isso, olha. Essa foto foi copiada para a pastinha do 31/12/2009. Agora eu tenho duas fotos exatamente iguais.
e, portanto, ocupando o dobro do espaço, porque são duas fotos que ocupam espaço no meu dispositivo de armazenamento. E eu preciso decidir o que eu vou fazer com isso. Se eu vou jogar fora a foto original, se eu vou usar essa foto original que está na pasta 00 aqui, olha, como backup, enfim, eu preciso decidir o que eu vou fazer com isso, porque do contrário, eu vou perder espaço de armazenamento muito mais rapidamente se eu estiver sempre importando pelo método copiar e não tomar uma providência a respeito disso. E nesse caso aqui, se eu quiser, eu posso simplesmente mover para o lixo essa foto original, porque é a cópia dela que tem os seus metadados inscritos aqui no catálogo. Então, o que eu estou vendo aqui é a cópia da foto que foi feita no momento da importação pelo método copiar. Além do método copiar, mover e adicionar, como eu falei, a gente tem o método copiar como DNG. Eu vou abrir aqui a janela de importação e o método copiar como DNG, eu não vou nem entrar nesse assunto nesse momento, porque basicamente é o método copiar mais a conversão do arquivo RAW em um arquivo DNG, que também é assunto para um outro momento. Mas fundamentalmente a gente tem também uma cópia do arquivo original. Então, ao escolher copiar como DNG, você também deve definir um destino para essa cópia, que não vai ser um arquivo, por exemplo, CR2, se você estiver fotografando com uma Canon CR2 ou CR3, não vai ser um arquivo NEF, vai ser um arquivo .dng, que é um arquivo RAW também, mas tem um outro formato, tem algumas outras características. Mas é importantíssimo entender isso, que você também precisa definir um destino para esses arquivos, além de poder configurar todas essas opções aqui que a janela de importação nos oferece. Então é isso, pessoal. Espero que esse conceito de importação tenha ficado um pouquinho mais claro para quem está começando a utilizar o Lightroom. E eu posso até dizer que tem muita gente que já usa o Lightroom há bastante tempo, porque eu conheço vários casos assim, e não se deu conta ainda dessa questão da importação, não entendeu exatamente o que é a importação. Então talvez esse não seja nenhum assunto que seja restrito, que seja de interesse só daqueles que estão iniciando no uso do Lightroom. De qualquer forma, eu espero que o vídeo seja útil, que você possa aproveitar isso aí no seu trabalho, que isso te ajude de alguma forma. E se você gostou, se isso realmente foi útil, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Isso é muito importante pra gente e principalmente eu peço para que não se esqueça de se inscrever no canal. É só assim que o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas, que a gente acaba tendo um alcance maior, e ter um alcance maior significa impactar mais pessoas, ter mais gente sendo ajudada por esse conteúdo. Portanto, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.